Antes de passar a palavra para a nossa facilitadora da noite, meu nome é Juliano, eu só gostaria de esclarecer a todos que este é um estudo voltado para o livro Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos estudando toda a coleção A Vida no, plano, no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e também de Valdo Vieira. Este livro em específico foi psicografado somente pelo Chico. Nossa pretensão aqui não é esgotar o assunto, não é tirar conclusões definitivas, mas sim trazer luz sobre alguns aspectos, algumas observações que nós, aqui nesse grupo de estudos, fazemos. Nosso principal foco, nosso principal olhar é sobre as questões mediúnicas destas obras. Principalmente porque muitos aqui são tarefeiros, voluntários em câmaras de auxílio espiritual, e estamos aqui para aprender um pouco mais a lidar com os dois planos da existência. A Cássia, a palavra é sua, um bom estudo para nós. Obrigada, Ju. Boa noite para quem eu ainda não tinha dado boa noite. Então, nós vamos continuar o capítulo 13 da semana passada, né? Nós iniciamos a semana passada, a Rita terminou o 12 e nós demos início no 13 e vamos terminá-lo. Espero que nós consigamos terminá-lo hoje. Mas eu acredito que sim. Boa noite, Nilza. Boa noite, Nilza. Então, nós tínhamos parado, eu parei a semana passada, na parte em que o Jerônimo pede que eles estão, assim, cuidando do desencarne do Dimas, né? Acho que todos nós aqui que estamos hoje também estávamos semana passada, e a gente lembra bem disso. Eles estão, assim, cuidando de toda a preparação para o desencarne do Dimas. E paramos bem naquela partezinha que o Jerônimo fala que o primeiro empecilho ali, o primeiro obstáculo a ser vencido é a esposa do Dimas, né, que está ali. E assim, gente, uma coisa que hoje eu relendo mais uma vez o capítulo, me chamou de novo a atenção, é que assim, ele fala que num trecho lá fala a respeito de que ela, as energias, né, que ela está ali do lado, naquela preocupação, cuidando, orando, né, porque ela não quer que ele desencarne. Então, aquilo que ela emite para ele inibe o desencarne dele. Quer dizer, o corpo já está assim no fim, as células já estão parando, os órgãos já estão parando, está tudo em estado lamentável, precário, porém aquilo que ela emite, de uma certa forma, fortalece e impede, dificulta o desenlace dele, né? E aí o Jerônimo, então, ele diz que o primeiro empecilho a ser vencido ali, o primeiro obstáculo é a irmãzinha. Então, ele pede que a Luciana com o padre Hipólito, né, que eles cuidem dela, que deem passes nela, que assim, inspirem ela, magnetizem ela para que ela se afaste, né, do ambiente, tentando fazer com que ela tivesse as vibrações mentais assim modificadas, né? Aí o Jerônimo, então, ele fala que a primeira coisa era dar uma melhora nele, fazer uma melhorinha ali para que a família que estava ali presente, né, se acalmasse. E aí eles pudessem trabalhar de uma forma mais tranquila, sem aquela carga de energia atrapalhando eles. Então, eles fazem uma magnetização no Dimas e ele dá uma melhorada. Ele até fala assim, estou respirando melhor, né? E aí eles conseguem, aí o Jerônimo pede que o Jerônimo não, o Dimas pede que a esposa vá descansar. Isso ele muito bem amparado, né, pela espiritualidade ali, bem inspirado por eles também, ele pede que ela vá descansar, que ele está melhor,
e que ela pode descansar, até chama o médico atesta, não, ela está melhor, então todo mundo fica mais tranquilo e o pessoal sai, e aí o pessoal saindo, eles conseguem trabalhar de uma forma melhor no... Pode falar, Ri? O Cá, eu fiz algumas duas anotações que eu achei bem importantes assim com relação a esse momento aí da esposa dele no leito do leito do marido. André Luiz ele destaca, né, primeiro um vaso, né, de emaranhado de fios cinzentos que, né, ela fazia, e aí ele até usa aqui a impressão como se fosse um peixe preso assim numa rede, né? Numa cerca, numa rede caprichosa, muito Caprichosa, bem feita. exatamente. Eu também anotei isso. E aí eu achei interessante que ele fala que as correntes de força exteriorizadas por ela infundiam vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Então, ela é que você já está falando que ela foi descansar, então por isso que eu falei, ué. Eu ia voltar lá, para pode falar, agora você continua. Tá, porque isso é antes dela descansar. E aí, eu achei muito interessante, porque isso é uma dica super valiosa para nós, quando estamos, né, vai visitar alguém que está à beira do desencarne. Às vezes, o nosso excesso de apego faz com que a gente doe energias. Ela estava ali no processo de energia, de doação de energia vital inconsciente, e reabastecendo aí esses centros de força dele que estão ligados à Terra, e dificultando, né, todo o trabalho de desprendimento que a espiritualidade estava ali para executar. Então, achei bem interessante isso, porque aparentemente os centros deles absorviam essa energia, mas é óbvio que isso não ia para os órgãos físicos mais, para mais nada, né? Só fazia atrapalhar, né? É isso que ele Exatamente. fala, essa energia que ela despendia era absorvida, mas não gerava algo positivo, gerava algo negativo. Então, a gente tem que, já que a gente está procurando conhecer um pouco melhor, a gente tem que procurar também ter um comportamento melhor nesse sentido, né? Já que a gente está adquirindo esse conhecimento, quando nós nos vemos numa situação semelhante, né? E aí, você quer falar mais, Rita? Não? Bom, então, isso que a Rita, né, lembrou bem aí, falou. Então, a Luciana, como eu tinha falado, ela e o padre Hipólito vão lá ficar dando sustentação para a esposa do Dimas, né? Eu vou ler aqui uma partezinha que o Jerônimo pede para que o André desse apoio a ele, né? Ajudasse ele na magnetização, no trabalho que ia ser feito junto ao Dimas. E aí ele diz o seguinte: enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, o André falando de Jerônimo, né? Proporcionando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava passes longitudinais, desfazendo-se os magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Quer dizer, era aqueles fios, né, que eu entendi assim, que era aqueles fios daquela rede caprichosa lá que André narra, que tinha sido que estava ali em volta do Dimas. Então, eles iam desfazendo esses fios, desfazendo essas ligações ali. Alguém entendeu diferente? Não? Bom, aí o moribundo, né, porque ele já era um moribundo, estava em dolorosas condições, seu organismo e órgãos estavam em franca paralisia. O aparelho circulatório pronunciava o fim do corpo. André, ele narra uma vista do organismo, um estado de falência que atingia o auge.
Mas as substâncias mentais é que estavam atrapalhando e eles precisavam neutralizar isso. De toda aquela falência orgânica, o que mais estava atrapalhando eles no desligamento do Dimas eram as substâncias mentais que estavam ali alimentadas, né? Pode falar, Ju. Ah, meu cachorro está latindo aqui, peraí. Desculpem. Eu acho uma coisa interessante nisso é a questão do que a gente chama de ligação, né? O corte de ligações, que a gente normalmente é o passe que nós utilizamos. Só para a gente ter ideia, né? Que muitas vezes os médiums mesmos têm a ideia errada que essas ligações elas são provenientes única e exclusivamente de espíritos desencarnados para conosco. E aqui ele está mostrando claramente que essas emanações, essas ligações, elas são muito mais fortes de espíritos encarnados. No caso aqui ligados, né, claro, que são os familiares deles, são pessoas que o querem bem. Mas a gente pode levar isso para um outro lado também, que é o desafeto, essas coisas, essas ligações, elas são muito fortes, né? Então, você vê que ele precisou fazer uma melhora, né? Daqui a pouco ele vai colocar isso, para que a emanação mental daqueles familiares diminuísse, para que pudesse ser feito esses cortes de ligações. E aí eu fico imaginando o que nós precisamos fazer na casa espírita. Muitas vezes a gente chega lá, né, eu vou dizer de uma maneira geral, e o assistido simplesmente a gente faz um passe e acha que está ok. Eu acho que o que a cena faz, né, o que nós fazemos, que focar bastante na doutrinação, né, tendo os passes de corte de ligação logo após a palestra, então, aqueles 30 minutinhos que eles estão ali ouvindo, vai proporcionar um equilíbrio mental para que a gente possa, e a espiritualidade, é claro, efetuar de uma maneira muito mais fácil esse corte de ligações, quando isso é possível. Existem cortes de ligação realmente fortes entre aquele que está, né, eu acho que é até difícil falar recebendo e emanando, porque eu acho que isso é uma grande simbiose, né? Eu acho que é uma grande troca ali desses fluidos. Então, para a gente prestar atenção nisso, nessa questão de que a importância dessa pessoa ser bem orientada, de assistir a palestra, mas não só isso. Né? O que nós fazemos no atendimento fraterno, no nosso aconselhamento nas câmaras, ou até mesmo quando a gente conversa com o assistido ali nos corredores, de que ele precisa se empenhar nas orações, se empenhar no Evangelho, proteger a sua casa, para que essas ligações elas sejam cada vez mais tênues. Né? Ela sendo mais tênue, fica mais fácil da equipe espiritual falar, olha, agora é o momento de romper, agora é o momento da gente desligar. Porque porque a gente percebe aqui no capítulo, essa ligação muito forte, ela é complicada de se desligar. Né? Não que eu acho que a espiritualidade não teria recursos para isso, teria. Mas o choque seria tão grande para ambas as partes que talvez não compensaria. E eu acho que não compensa. O corte de ligação, ele é muito importante. Há também assim, né, Ju, nos atendimentos, muitas vezes a gente faz não é bem um corte, mas consegue frouxar essas ligações e o assistido sai assim, se sente muito melhor, né? E aí, depois que sai da casa, infelizmente não consegue alimentar aquele padrão de melhora e acaba voltando àquela ligação mais forte. Mas, enfim, o Jerônimo, então, ele vai fazendo esse corte de ligação, ele vai, né? E assim, ele vai acabar, assim, como eu estava falando antes, que as substâncias mentais era o que mais atrapalhava. As substâncias mentais, como o Juliano falou, da família que estava ali, e mesmo do Dimas, né?
porque ele tinha uma preocupação de desencarnar, como que ia ficar a família, ele tinha aquele apego à família, né? E Dimas, por tudo que estava vivendo, não percebia a presença, né, da equipe espiritual que estava ali. Porém, ele era muito fácil, ele absorvia muito facilmente a intervenção da espiritualidade. Ele tinha uma facilidade de absorver. Ele não percebia a presença, ele não os via, né? Porque a mediunidade dele tinha sido adormecida, né? Tipo, temporário eclipse, eles ainda falam. Porém, era extremamente sensível, né? À atuação ali magnética da equipe que estava trabalhando nele. Então, ele se sente melhor, ele consegue respirar melhor, né? E com a interferência ali, com a ajuda do Jerônimo. Então, ele pede ali à esposa que a esposa fosse dormir, né? E o que eu achei bem também interessante foi que a Luciana e o padre Hipólito, eles tecem, né, uma rede fluídica em torno do leito. Então, assim, eu entendi que aquela rede fluídica ali era uma rede de proteção, né? Para que não houvesse interferência no trabalho daquelas emanações mentais e emocionais dos familiares, para que ele se mantivesse o mais isolado possível da família. Nossa, gente, que amparo maravilhoso, né? É um amparo maravilhoso que ele teve. Bom, então, por interferência da equipe espiritual, Dimas melhora, a família deixa ele repousar e o médico, né, atesta ali que ele está bem. Então, sob o controle de Jerônimo, Dimas orou mentalmente. Então, Jerônimo, né, inspira Dimas para que ele orasse. E ele orou com todo o coração, orou também a Maria, mãe de Jesus, né? Conversou com ela, pediu, desejou que, assim como Jesus, ele também tivesse ao lado dele a mãe, né? E nesse momento, a venerável anciã, como André chama, ela entra no aposento, né? E ela chega assim, coroada de luz. Você quer falar, Ju? Pode falar. Um pouco antes disso, né, um pouco antes da chegada da mãe, eu achei uma coisa bem interessante, né? O Jerônimo influindo, né, junto ao Dimas, é Dimas, né? É o Dimas, para que ele fizesse realmente a prece, né? E aí o André Luiz descreve a prece que é perceptível a todos, né? Como se ele tivesse ouvido, porque o Dimas ele não falou essa prece, pelo que eu entendi, né? É uma rogativa mental, como ele está aqui. E eu achei interessante porque, assim, ele estava sendo inspirado pelo Jerônimo, mas o Jerônimo não estava colocando aquelas palavras. Né? Isso é o que eu achei mais bonito. O Jerônimo, eu também entendi isso. o Dimas estava conseguindo extrair, né? O Jerônimo estava conseguindo extrair de dentro do Dimas, né? Tudo aquilo, né? Então, é onde ele fala que se ele abusou do corpo dele, que Jesus, o médico dos humildes, pudesse ter o acréscimo de misericórdia. Eu achei tão legal, né? E eu acho que muitas vezes a gente confunde, achando que quando o mentor está fazendo isso, está do nosso lado, está, né, na câmara mesmo, você percebe que ele está junto de você, a gente percebe Salute, a gente percebe Sadek, né, Tonico, e a gente acha que aquilo é dele. Muitas vezes, claro, que deve ter alguma influência, né, alguma comunicação, mas o que eu percebo aqui é que ele está tentando extrair, ou está extraindo o melhor do Dimas naquele momento. O Dimas tinha aquilo dentro dele, aqueles pensamentos, né, aquele entendimento, e ele estava extraindo isso do Dimas, e o Dimas estava emanando isso. Por isso que ele teve essa questão. E aí foi onde ele, extraindo isso, ele lembra da mãe, em primeiro momento, né? Que já havia desencarnado há muito tempo, e aí ele lembra de Jesus na cruz, com Maria, né, aos pés dele, e aí onde ele faz esse clamor. Então, esse momento, essa emanação, a gente percebe que a mãe dele recebeu isso.
e já se apresenta, né? Só um comentário sobre isso. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas é muito rápido, né? Uma coisa que a gente tem que perceber é que o tempo, né, o decorrer, o transcorrer do tempo, ele passa diferente na matéria e nos planos que são mais imateriais, tá? Porque o tempo, ele é, né, isso eu não vou entrar no assunto da física, mas ele é definido pela matéria no espaço, né? O tempo, ele é alterado pela matéria no espaço. Então, quando a gente fala desse, ele fez uma prece aqui e logo em seguida, alguns segundos, minutos depois, a mãe dele já vem, o tempo é diferente e a mãe dele já deveria estar sendo preparada, recebeu aquilo, falou, é o momento do Dimas, ele realmente está, né, precisando, está aberto a isso, ele precisa do seu amparo, e ela fala, né, como a mãe de André Luiz já fez isso no livro Nosso Lar, fala, eu vou lá ajudá-lo, eu vou lá para auxiliar. Muito bom, Ju, teu comentário. Realmente, o Jerônimo, ele faz isso, ele inspira o Dimas, ao Dimas trazer à tona o que ele tem, carrega na alma, né? E por isso a prece é tão verdadeira, tão franca, tão do coração. E é o que eu costumo dizer, acho que a prece ela é sempre um telefonema que a gente emite para alguém lá em cima. Alguém lá em cima vai atender, vai consultar lá se a gente cabe ou não atender a nossa rogativa, né? Enfim, mas alguém atende. Bom, aí a mãe do Dimas, ela chega e aconchega a cabeça do filho, né, ao colo. E o Jerônimo e o André continuam com a magnetização. Eles começam e sensibilizaram o nervo craniano, componente do sistema nervoso parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, para facilitar o desligamento das vísceras. Eu gostaria que o Ives ou a Adriene falasse um pouco sobre isso, porque eu não tenho bagagem e nem conhecimento para falar sobre isso, gente. Então, o que eu percebi é que a primeira parte seria aquela ali, começando por ali, né? Por esse nervo craniano aí. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês pudessem acrescentar, fiquem à vontade. Eu posso começar e depois eu passo para a Adriene, para ela complementar ou corrigir. O neurovegetativo é o responsável por fazer o corpo estar vivo e funcionar. Só um segundinho, em vez, porque ele fala, né, logo a seguir, que são 3 regiões orgânicas fundamentais, né? O centro vegetativo, que é ligado ao ventre, depois ele fala a respeito da emoção, nervoso vegetativo, o emocional e o mental. Então, eu gostaria que vocês, se pudessem, falar um pouco sobre esses 3 aí, para a gente poder entender um pouquinho. O vegetativo, ele é mantido pela cadeia simpática e parasimpático, que são os nervos autonômicos. Eles agem sem a nossa interferência direta. Em hipótese nenhuma a gente consegue comandar, né? Com o pensamento a gente não consegue, com a vontade nossa, a gente não consegue fazer as secreções gástricas, o batimento cardíaco, o aumento no caso da peristalse intestinal, né? Então, o que mantém o corpo vivo é o sistema digestivo, que ele chama ali também, onde está o plexo solar, que é o centro de força gástrico, que é a mesma coisa, né? São de plexo solar. Então, ali está fazendo todo o processo digestivo que mantém a vida, né? O fígado, o funcionamento dele, que ele produz mais de 200 enzimas para o corpo, todo o suco gástrico, então, os sucos
entéricos dos intestinos, da bile. Então, o corpo funciona graças ao sistema digestivo. E ali é movido pelo sistema, ali é chamado da inervação vegetativa, que é o neurovegetativo, e os órgãos vegetativos só fazem um funcionamento, né? Ele faz funcionar para quê? Para o mental, para o cérebro ser o governador do corpo, para poder pensar, falar e ter as condutas, ter as decisões, o raciocínio, intuição. É aí a sede da mente, né? Que está no cérebro, que é o último corte durante o desencarne. Começa pelo vegetativo, o intestino, o plexo solar, o gástrico, e termina numa região central do cérebro, que é chamado de diencéfalo. Ali bem no centro do cérebro, está próximo da epífise ou pineal. Então ali termina, que é o último corte de ligação. Você vê que o cordão fluídico, o cordão de prata, que é formado por ondas, ele está ligado à cabeça. Ele está ligado ali, digamos, próximo, ali no cérebro, que é onde? No diencéfalo. É ali que termina. E o segundo corte, né, é feito no cardíaco, que está responsável pelas emoções. E então, ou seja, nesse centro ali, que é a segunda fase. Então, são 3 fases principalmente, né? O gástrico, o cardíaco e depois, digamos, o frontal, e também ali está o coronário, né? Que então, digamos, esses 4 centros de força são os principais envolvidos no processo de desencarne, né? Que é simplesmente só manter a vida, que é o digestivo, depois o emocional, cardíaco e mental, que é o cérebro. Que foi bem interessante ele falar que eles conseguiram desligar o vegetativo, o emocional, o cardíaco, e manteve o mental, que é o frontal, que é na região do diencéfalo, ainda ligado ao o cordão de prata ainda ligado, né? Mas é um mecanismo bem complexo, né? A gente está ali aprendendo o beabá. Rodrigo, se você quiser falar alguma coisa. Não tem nada para acrescentar, não. Tá perfeito. Ainda mais quem bota a gente para dormir, né? Que é o anestesista, ele sabe muito bem essas etapas aí, né? Perfeito, é isso mesmo. Com certeza, ele sabe bem aonde mexer para a gente apagar, não ver nada, não sentir nada. Bom, e aí, o André, eu vou ler aqui só um trechinho, gente, olha, que o Jerônimo fala para o André, né, a respeito das 3 regiões orgânicas, tal. Aí o André, ele fica super curioso, né, imagina que não, ele já é curioso de natureza, né, e ele fica muito curioso, querendo saber mais coisas. E aí o Jerônimo fala, calma, André, né, não é o momento, outro momento a gente se esclarece, a gente conversa. Alguém levantou uma mão. A Camila fez uma pergunta. Esses desligamentos... Pode falar, Camila. A Camila perguntou se, mantendo ainda ligado o cordão de prata, se seria um processo de coma. Mas... segundo o que o André Luiz nos narra, o Dimas entra em coma, né? Mas eu acredito que foi constatado o óbito, né? Que foi anunciado o óbito, já iniciou o velório, e eles iam voltar depois, no momento do enterro. Ivens, você está se adiantando demais, Ivens. Calma aí. Então, mas resumindo, não é o coma, Camila, ele já estava em óbito. Já deu final, pronto, gente, acabamos, Francisco pode continuar. Camila, então vamos responder no final.
para a gente não atrapalhar o andamento da Cássia. Aí no final a gente vai entender. Bom, aí o André, ele fica assim, espantado, né? E ele, com espanto, notei que a certa substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. Mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de substâncias desprendiam-se do corpo, do epigastro, à garganta. Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma. Então, assim, o Dimas, todos os músculos do organismo estavam trabalhando ali para que não houvesse o desencarne, né? O organismo começou a lutar. Enquanto alguns órgãos já estavam em franca falência, outros estavam reagindo contra aquela situação. E o Dimas, ele piora, né? Ele piora bem, a família já fica toda alvoroçada, tal, fica já... Porque o Dimas, ele geme alto, né? Ele faz um barulho lá, e isso chama a atenção da família, mas a equipe, né, consegue colocar o Dimas em coma. Então, é o que o André diz, viu, Camila? Ele entra em coma. Porém, o cérebro era a última etapa. O cérebro ainda não estava desligado. Jerônimo concentra todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Jerônimo quebra alguma coisa. Gente, eu achei isso muito, muito interessante. Ele diz que o Jerônimo quebra alguma coisa na fossa romboida. Brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa que já tinha sido exteriorizada. Deixa eu pegar, eu fiz aqui uma anotação. Peraí, tá bem para frente. E absorvendo a vasta proporção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, quer dizer, ele queria observar melhor aquela luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida por todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Dimas, desencarnado, elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo por leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Vocês veem, né? Eu quis ler tudo isso, gente, porque eu achei tão lindo, A gente tem a impressão de que quando o coração para, já houve a morte, né? E não é assim.
Eu lembro que as pessoas mais velhas, desde quando eu era criança, diziam muito assim: não se enterra um corpo antes de 24 horas que ele morreu. Não pode. E assim, os antigos tinham muita sabedoria, não tanto conhecimento, mas sabedoria. Então, o Dimas, ele estava, o corpo físico dele estava morto, porém ainda existia uma ligação do corpo físico com o corpo perispiritual, né? E a forma como ele narra aquela, digamos assim, materialização ali perispirítica, né, do Dimas desencarnado, eu achei assim até poética, sabe? Porque daí a mãe abandona o corpo que estava no colo e acolhe o corpo perispiritual do filho, né? Fala, Ri. O André Luiz não deixa claro, mas pelo que quando eu li, eu entendi que esses que ele fala que saiu do centro, de onde foi feito os desligamentos, eu acredito que tenha sido o restante de fluido vital que, né, tinha ainda nesses centros de forças, e pelo que eu entendi, que depois ele foi utilizado justamente para a materialização, né, desse perispírito, né? Tudo se condensou, é impressionante mesmo. E depois eles utilizaram esse restante de fluido vital aí, com certeza com também fluidos cósmicos, né, que nós sabemos, e fez toda essa materialização do perispírito dele, já de uma matéria mais sutil, mas utilizando também um pouco do magnetismo animal, né, que nós chamamos de animal, que nós necessitamos aqui como encarnado. Eu também grifei, eu achei impressionante, assim, né, a descrição de André, assim, até foge até um pouquinho do estilo dele, né, como você falou, foi bem poética, eu achei bem interessante mesmo. E isso nos faz lembrar, como trabalhadores, assim, de muitos espíritos que desencarnam de forma abrupta, né? E que ficam ainda muito presos aos corpos, por N motivos, e aqui não nos cabe agora levantar todos os motivos, né? Que acabam se vendo ainda presos aos corpos, e sentem os vermes andando, né, pelo corpo já morto, sentem os espíritos os vampirizando, quer dizer, retirando o que é essa energia orgânica que está ali. Porque nós temos o nosso corpo perispiritual e a aura orgânica, né? Então, na aura orgânica está concentrado isso aí. Então, se há, vou dar um exemplo bem assim, simples. Uma pessoa jovem, com uma saúde perfeita, sem problema nenhum, já dou a oportunidade, Francisco, sem problema nenhum, desencarna num acidente, tá? E assim, tinha uma vida que não era muito, né? Assim, onde te pudesse ter um amparo como o Dimas teve. Facilmente se torna alvo de espíritos infelizes que ainda estão muito ligados às energias materiais e que sugam desses corpos esses fluidos materiais para se manterem ali, né? Para eles, assim, digamos, de uma forma bem tola, vivos, né? Para se manterem fortalecidos, porque eles estão muito ainda ligados à matéria, então eles sentem aquela necessidade. É onde acaba existindo esses vampiros aí que retiram essas energias. Pode falar, Francisco. Não é que o espírito sente os caras comendo o seu corpo, nada disso. Pelo que eu estudei no livro dos espíritos, né? Eles estão tão ligados materialmente, as sensações deles estão tão materializadas ainda, que eles acreditam estarem percebendo as mordidinhas, né? Mas não é bem assim, não é exatamente assim, né? É o processo a nível de alucinação mesmo, né?
É aquilo que eu falei, eles estão muito materializados, eles não têm. A questão ali é a matéria. E quantos que a gente socorre na casa espírita que estão assim, dizendo, eu estou morrendo, me socorre, né? Eu estou morrendo. Então, assim, não percebe que já morreram, né? Pode falar, Ivens. Realmente a sensação que o espírito sente é real para ele, né? Como você falou da asfixia, o que ele sofreu naquele processo de desencarne, ou até da doença antes do desencarne, ele continua sentindo aquilo, né? E o que acontece com o corpo físico dele, ao ser sepultado, tudo, ele vai continuar também. Se ele estiver muito ligado a esse corpo físico, um espírito de materialismo muito forte, então com certeza ele vai achar que está sentindo, e ele vai sentir, mentalmente ele vai sentir, né? Porque a autoindução, a forma de pensamento, a criação mental dele é muito intensa, né? Então, para ele é real, é verídico aquilo tudo. E eu achei interessante desse processo de desencarne, eu não sabia dessa ligação que às vezes ainda poderia ficar no cordão de prata, né? Foi desligado ali os centros vegetativos, o emocional, o tórax e uma parte do cérebro, ou seja, tinha duas partes do cérebro que precisavam ser desligadas, que é a fossa romboide, na região do bulbo, e o diencéfalo, que é no centro do cérebro, que acaba sendo o último. Então, ali no cérebro são duas etapas, né? Ele subdividiu e mostrou que tem duas etapas no cérebro. A fossa romboide é o desencarne real, né? Ali ele já realmente tinha já ido. Mas o cordão fluídico ainda se manteve, mas não íntegro, extremamente leve. Ele usou um termo, não usou extremamente leve, é mais etéreo, é um cordão elástico, mas ainda não íntegro, ou seja, consegue perceber pelo cordão se o espírito está desencarnado ou não, pela característica do cordão. Então a gente vê que... Ainda diz que o cordão só vai poder ser desligado no dia seguinte, né? No dia seguinte, mesmo ele estando já desencarnado, né? Mesmo estando já estando o corpo já ter desencarnado, as funções vitais ali já não existirem mais, mas aquele cordão só iria poder ser desligado no dia seguinte. Para os encarnados, o Dimas já estava desencarnado, né? Mas para a espiritualidade ainda existia aquela ligação ali do cordão, né? Que só poderia ser desfeito, né? No dia seguinte. O que eu achei também interessante, e vê se você quer continuar falando? Não, só isso mesmo, só essa diferença do cordão do encarnado é um cordão espesso, do já do desencarnado é um cordão leve. Não é o mesmo cordão, né? Então, é uma coisa para se atentar. E esse desligamento precisa da ajuda do plano espiritual. Ele não é feito automaticamente. Não, e ele ainda explica, né? O Jerônimo ainda explica que não poderia ser desligado, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Quer dizer o quê? Que há alguns casos em que esse desenlace pode ser mais rápido, né? Então, assim, as características do Dimas é que não permitiram que fosse já feito o desligamento desse cordão. Não tinha como fazer. E a mãe que estava ali, né, recolheu a nova forma, envolveu numa túnica branca e ficaria cuidando dele até o dia seguinte. Aí o André ainda narra que é uma túnica branca, brilhosa, muito sutil, né? E eu entendi que aquilo ali servia de proteção para aquele corpo perispiritual, né? Para aquelas horas que ela estaria ali cuidando dele, né? E só no dia seguinte que eles iriam cortar o cordão, desligar, né? Fazer o desligamento. Ele repousará na contemplação do passado no campo interior, acusa
debilidade extrema após laborioso esforço do momento. Por isso, só poderá partir após o enterro do corpo. Então, assim, Dimas era um trabalhador, ele tinha uma consciência do mundo espiritual, mas ele tinha as imperfeições da alma dele, né? Ele tinha o passado dele ali, ele tinha os resgates dele, e isso tudo conta. Por melhor que ele tivesse feito o trabalho dele, se dedicado tanto ao próximo, como nós vimos no começo do capítulo, né, que ele foi assim, acabou, né, prejudicando de certa forma o corpo com tanta dedicação ao próximo, né, se negligenciou, viu, Adri? Ele negligenciou o corpo dele, né? A gente nunca faz isso, e assim, ele negligenciou o corpo dele, e isso, mesmo que ele fez isso em prol do próximo, ele tinha ali o passado dele. Quer falar, Rê? Pode falar. Cara, quando eu li essa parte, eu falei, Jesus amado, desligaram ele, mais ou menos, né? Ficou ali no limbo. Então, a gente percebe que ele ficou 24 horas no limbo, né? O que nós chamamos de limbo, contemplando O passado o dele. passado, descortinando coisas que, quando a gente está encarnado, não consegue perceber por conta das nossas ilusões. Então, nossa Senhora, você ficar 24 horas passando flashback das Estamos coisas. errados. Eu falei, gente, esse homem, olha, e assim, a gente sabe que tem gente que fica 48 horas, até, né, muito mais. Mas eu dei uma pesquisada rápida, depois que eu li esse capítulo, Iris, e dizem que o Eurípides Barçanufo não precisou de auxílio para se desprender. Ele fez alguns espíritos que já alcançaram o campo da moralidade, eles conseguem se desprender dos laços físicos sem esse processo todo de magnetização da espiritualidade. Enfim, que medo, né? Quanto tempo que a gente vai precisar para ficar nesse flashback aí, né? Um looping, a gente imagina que é um looping, né? Bom, era só um comentário para que a gente comece a se mexer. Interessante desse comentário, que você falou que o André Luiz ele sempre pega alguém assim na turma do meio, na média, para poder trazer de exemplo, né? Porque o nascimento para reencarnar, que a gente viu do Segismundo, é um processo complexo. E lá foi citado também que existem espíritos que fazem o processo de reencarnação sozinho, eles não precisam de ninguém, absolutamente ninguém ajudando. Ele é autônomo, ele vem e reencarna. E o desencarna é a mesma coisa, tem gente que faz tudo sozinho, tem essa condição, né? São os extremos, assim, os fora da curva, né? Os fora da média. Agora, a Cássia falou... Não, você tem que complementar, né, Cássia? Depois eu falo. Eu vou só complementar, gente. Estou chegando no finzinho aqui. Mas é tudo isso que a gente observou nesse capítulo, né? O que serve, assim, de lição para nós, eu vou dizer, pelo menos para mim, nesse capítulo. Que todo trabalhador, ele do bem, que de fato faça com amor, ele vai estar amparado. Mas por mais que seja o amparo, nós temos os nossos senões. Nós temos as nossas mazelas ali para a gente estar reparando, né? Então, vamos procurar fazer da melhor forma que a gente conseguir, né? Acredito que estamos nesse intuito mesmo de procurar fazer o melhor que a gente consegue. Eu achei muito interessante a parte orgânica das células e de tudo ali, aquela briga, sabe? E buscando não lembro agora o nome lá, eu imaginei assim aquele monte de bichinho, sabe? Buscando
fígado, no aparelho digestivo, nos órgãos lá, alguma coisa para ainda se manter vivo, né? Durante aquela falência orgânica. Eu achei super interessante, eu achei assim muito esclarecedor, muito instrutivo. Eu gostei demais de ter podido estudar mais profundo, um pouquinho melhor esse capítulo e de trazer para vocês. E diante de toda a dedicação do Dimas ao trabalho, ao próximo, ainda assim, Jerônimo deixou ali alguém ali, pelo menos foi o que eu entendi, né, de guarda, ajudando na proteção daquele corpo perispiritual e orgânico que estavam ali nesse processo de desligamento. Ficou sob os cuidados da mãe. Que bom que ele tinha uma mãe já espiritualizada, que o amava, que estava ali com ele, né? E eles iriam regressar no dia seguinte. Então, semana que vem a gente continua com o Francisco, né, Francisco? Pode falar, Ivens. Eu acabei, obrigada pela oportunidade e até um outro capítulo aí que eu sei que ainda tem. Do conhecimento técnico que ele trouxe para a gente, que você falou uma coisa bem interessante com relação ao coração parar e não ter o desencarne, né? Isso acontece aos montes, diariamente. Os corações param, fica às vezes até 5 minutos parado, né? E depois ele volta. E a pessoa ressuscita, né? São as ressuscitações dentro do hospital. E às vezes acontece várias vezes, e a pessoa depois volta e tem a vida normal. Ou seja, ali ainda não é um processo de desligamento, né? Então, tá tudo dentro da mente, né? No campo mental, no corpo mental, esse processo final. Tá certo que se ficar um bom tempo sem o coração bater, vai acontecer a inviabilidade do cérebro, porque não vai receber os nutrientes, né? Oxigênio, glicose, então o cérebro, as células morrem por falta de oxigenação. Então acaba acontecendo indiretamente também essa morte, né, cerebral por causa disso, e aí fica já impossível manter a vida, né? Mas você vê que o coma, a pessoa está com os processos vitais ainda funcionando, o vegetativo funcionando, o cardíaco funcionando, as emoções funcionando. Então não teve esse desligamento durante o coma, né? Tá, as conexões todas ali ainda, talvez não totalmente íntegras, né? Podem estar abaladas, mas ainda estão conectadas, né? E seus médiuns que têm evidência, às vezes em desdobramento, eles vão começar a observar esses pontos de ligação, esses pontos de comprometimento, né? Isso, alguns médiuns podem começar a desenvolver isso e entender melhor o que está vendo, né? Que às vezes as câmeras de vibração faz esses trabalhos para aquelas pessoas doentes, então já vai entender melhor o que está enxergando, né? E uma coisa que traria uma confusão enorme, né? A diferenciação de um cordão de prata íntegro e de um leve. Qual que é a diferença de um para o outro, né? Porque para mim era sinônimo. Existia qualquer cordão, ou seja, estava vivo. E a gente aprendeu, eu aprendi hoje que não. Tem que saber diferenciar um do outro. Inclusive, é por esse cordão que se identifica no plano espiritual os encarnados e os não encarnados, né? Porque os encarnados, quando desdobram e vão, né, para os vários ambientes aí, os que se afinizam ou os que, por acréscimo de misericórdia, são amparados para estudar ou alguma coisa assim, tem o cordão, né, ligado, e ele é elástico, ele é bem... Então, tá ali, vivo, nos ligando ao corpo físico. E quando desencarna, há essa separação, esse desenlace ali do cordão, né? O Cá, Oi. é diferente do Ivens, eu acredito que pelo que a gente está acostumado de ver nas câmaras no Sena, o cordão ele é um só.
Só que quando a pessoa está prestes a desencarnar, que a gente já passou por experiência assim na casa, de fazer um socorro em alguém que está hospitalizado, em estado grave, a gente percebe esse cordão bem fininho, assim, né? Bem, imagina como se a gente tivesse uma corda mesmo, grossa, e quando a gente está próximo de desencarnar, ela vai estar quase se rompendo, assim, ele vai ficando gasto, e então é o mesmo cordão, só que o aspecto, ele fica um aspecto diferente, porque ele já está no final da sua vida mesmo. Então, a gente já passou por experiências lá de falar, gente, a espiritualidade só pediu para que a gente vibrasse, porque vários médiums perceberam o cordão de prata super fininho, assim, então o assistido está próximo do desencarne, e realmente dava 2 dias no máximo, né, Cá? E aí a pessoa desencarnava. Então, é mesmo, visualmente ele fica mesmo mais desgastado e fino mesmo, assim, sensível, prestes a arrebentar, assim. Eu, em alguns desdobramentos, principalmente durante as horas do sono físico, quando eu tenho a consciência de estar desdobrada, que o corpo está dormindo, e algumas vezes eu já vi o meu cordão, sabe? Eu saí assim, e o cordão indo assim, esticando, né? Então, às vezes a gente pode acontecer de ver, né? Não é toda vez, não é sempre, eu nem lembro que ele existe, para falar bem da verdade, mas já vi algumas vezes desdobrada esse cordão. E é o que nos mantém ligados ao corpo físico, né? Nos mantém aí vivos, digamos assim. Agora, Ivens, o que eu achei muito legal foi a parte mental, né? É o último, sabe? É o último. Então, o quanto que a mente é importante, né? É fundamental, é o principal, assim, eu entendi, sabe? É como, assim, é o fim e o início de tudo, sabe? É assim que eu entendi, é a mente. Quanto que a mente comanda, o quanto que a mente é básica, né? Para que todo o restante funcione. O corpo espiritual só apareceu depois que teve esse último rompimento, né, da fossa romboide. E tem um livro, André Luiz, não sei se é Mecanismos da Mediunidade, é um mais para frente, que ele fala que esse cordão ele é formado por ondas, parecendo ondas de rádio, semelhante a ondas de rádio. Por isso que ele é tão elástico, por isso que ele é tão, assim, pode ser, não se embaraça em nada, porque ele é ondas de rádio, né? Então ele não tem obstáculos para ele, né? Nem de distância e nem obstáculo físico. Eu estava tentando entender por quê. Aí depois, quando falou a constituição dele, são ondas que a gente não consegue entender. A gente não conhece esse tipo de onda. Então ele só usou uma semelhança para vocês entenderem esse tipo de rádio. Só que é visível, né? Tá pronto, Ju, tá entregue.